Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao 32. Do 32, verso 22 até o 32. Louvado seja Deus, amém? Amém. Que maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido nosso. Os irmãos já leram com certeza mais de uma vez, e com certeza já ouviram inúmeras mensagens a respeito dele. Com certeza aqui temos um dos personagens talvez não tão bem quistos no meio cristão. Se perguntássemos dos irmãos aqui que personagem da Bíblia gostariam de ser, muitos gostariam de ser Paulo, ou talvez Davi, porque venceu o gigante, matou o urso e leão. Outros poderiam querer ser Sansão, porque derrotava com a força do Espírito de Deus muitos inimigos. Mas poucas pessoas gostariam de ser Jacó. Porque a vida de Jacó ela é marcada por pelo menos 2 situações que acompanham a vida de muitos antes de terem um encontro verdadeiro com Deus. A primeira delas é que a vida de Jacó é uma vida de luta, uma vida de batalhas. E isso já começa no seu nascimento, porque a palavra de Deus diz que ele sai já preso ao calcanhar do seu irmão, como um sinal do que havia sido profetizado, que aquele que estava no ventre de Rebeca, aquelas 2 crianças, o menor seria chefe, maior do que o filho mais velho. E dali então já se iniciou um sinal de como seria a vida desses irmãos. Este homem, ele vai ver isso em toda a sua trajetória, porque ele cresce. Ele vai ser um homem pacífico, que habitava em tendas. O seu irmão era um homem do campo, caçador, valente. E um belo dia, os irmãos sabem como esta guerra começou. Esaú volta do campo cansado, e Jacó havia preparado um guisado vermelho. E então, Esaú, exaurido de suas forças, diz para ele: olha, me dá um pouco desse guisado. Ele diz: eu te dou, mas eu quero o direito da primogenitura. Me vende a tua primogenitura por isso. E para nós hoje, talvez a primogenitura não tenha tanta importância, mas para aquela época tinha importância, era o 02 da família, era o responsável na ausência do pai.
era aquele que iria continuar o legado, e ainda hoje em muitas famílias isso é uma verdade. Eu tenho muito viva na minha memória, quando eu ainda tinha 1 ano de casamento com a Silvana, quando meu avô faleceu, de quem eu herdei o sobrenome Pedroso. E quando ele faleceu, no dia seguinte a família inteira se reuniu na casa da minha avó, e ninguém tinha coragem de sentar na cadeira da cabeceira, porque era o lugar onde ele sentava. E ali os meus tios mais novos começaram a falar para o meu tio mais velho, que o meu avô chamava de capitão. Ele disse: vamos, capitão, agora esse lugar agora é seu. Porque há uma importância, há uma responsabilidade sobre a vida do filho mais velho. E ali Esaú, pela sua falta de sabedoria, ele abre mão da sua primogenitura para o seu irmão. E nós sabemos que todos os irmãos aqui devem saber o significado do nome Jacó. Qual é, irmãos? Trapaceiro, usurpador, enganador. Com certeza os irmãos não querem ser Jacó. Mas a palavra de Deus diz que ele se apodera da primogenitura naquele momento. E o tempo passou. Isaac muda de lugar, muda de habitação, vai morar próximo de Abimeleque. E enfrenta outras situações da vida, mas ele vai ficando velho. E a Bíblia diz que ele já estava de avançada idade a ponto de não enxergar mais. E ele então, sabendo que os seus dias estão se acabando, ele chama Esaú e diz: meu filho, vai preparar uma caça para o teu pai. Prepara um guisado, porque depois de comer eu vou te abençoar. E a palavra de Deus diz que Rebeca ouve aquilo, chama o seu filho mais novo, Jacó, e diz: olha, o teu pai hoje vai abençoar a Esaú. Corre, traz um animal, que eu vou preparar o guisado do gosto do teu pai, e tu vais receber essa bênção no lugar de Esaú. E a palavra de Deus diz que ele fez exatamente como aconteceu. Mas havia uma característica, porque ninguém consegue enganar um pai facilmente. Ninguém consegue enganar uma mãe facilmente. Quando ele chega com aquele alimento preparado no quarto, ele diz: aqui está meu pai. O pai diz: mas meu filho, tão rápido? Como você conseguiu preparar isso tão rápido? Tem hora que os nossos filhos pensam que a gente é besta, né, irmãos? Eles preparam cada coisa e preparam cada situação, e a gente diz assim: meu filho, de onde você está aprendendo? Eu já tenho um nível superior. E aqui ele pensou que estava enganando o pai, acabou conseguindo, mas o pai ficou com aquilo encucado. Ele diz: essa voz é de Jacó, chega aqui perto para eu ver. E aí a mãe dá ali a orientação, ele pega a pele dos animais, bota sobre o corpo dele, sobre o pescoço dele, que era liso, porque Esaú era um homem peludo. O próprio nome Esaú significa cabeludo. E a Bíblia diz que ele passou, ele diz: a voz é de Jacó, mas esse braço é de Esaú. Ele foi, comeu, se alimentou bem e abençoou Jacó. Logo depois chega o seu irmão, querendo a bênção. E ele diz: mas quem está aí? Sou eu, teu filho Esaú. Ele disse: mas quem acabou de sair daqui? Porque eu acabei de entregar a bênção para ele. E ele diz: mas meu pai, tu não tens outra bênção? Meu pai, tu tens apenas uma. Dá-me uma bênção, eu te peço. Ele disse: eu já coloquei o teu irmão sobre ti. Isso aqui, irmãos, é uma lição para nós. Porque muitas vezes nós não imaginamos, mas aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Ainda que caminhos errados sejam trilhados, a vontade de Deus irá prevalecer. A palavra de Deus era que Jacó ia liderar sobre Esaú. E mesmo de uma maneira errada, esta palavra estava se cumprindo na vida de Jacó. A ira de Esaú se acende, os irmãos sabem que ele queria matar a Jacó. E a mãe dele diz: olha, vai para as terras do meu irmão e habita ali, toma uma das suas filhas como tua esposa, até que passe a ira do teu irmão. E a palavra de Deus diz que Jacó vai sem nada. E no seu regresso ele vai mencionar isso, dizendo: Senhor, eu passei este rio, este vale, este caminho somente com o meu cajado, mas agora eu tenho um grande exército, eu tenho uma grande família comigo e muitas riquezas. Ele segue o seu caminho e quando ele chega em Betel, ele tem um sono e ele usa uma pedra como travesseiro. Os irmãos lembram disso? Eu estou contextualizando isso aqui para os irmãos entenderem.
E ali ele tem uma visão que ele via os céus abertos e uma escada posta nos céus, e que anjos subiam e desciam sobre aquela escada, e ele então dizia: Senhor, tu estás nesse lugar e eu não sabia. Ele então ali ouve a voz do Senhor: eu sou o Deus de teu pai Abraão e de teu pai Isaque. Eu vou te levar, mas a minha bênção está sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vejam, irmãos, que aqui é um paralelo, porque Betel, Jacó tem a visão do Deus de Abraão, mas em Peniel, agora Deus vai virar o Deus de Jacó. Porque muitas vezes nós não entendemos que a vida cristã é o que, irmãos? É relacionamento com Deus. Nós queremos tantas coisas, nós almejamos tantas coisas, nós aprendemos muitas coisas, e tudo isso é bom. Mas o resultado de tudo isso é andar com Deus. A palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Miqueias 6:8 vai dizer: eu já te disse, ó homem, o que eu quero que tu faças, que tu ames a misericórdia, que pratiques a justiça e que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Aqui nós vamos ver também na palavra de Deus que diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas se alguém se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, justiça e juízo, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A pergunta de Deus para nós essa noite, irmãos, não é se nós temos condição ou não, se estamos juntando patrimônio e riquezas ou não, se temos influência de amigos e pessoas ou não. A pergunta é: você conhece a Deus? Você tem vivência com Deus? Deus ainda fala com você? Qual foi a última vez que você ouviu Deus falar com você? Qual foi a última vez que você sentiu Deus te despertar para um momento a sós com Ele? Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A palavra de Deus diz que ele chega ali, os irmãos conhecem a história. Ele se apaixona por Raquel e ele decide trabalhar por ela 7 anos. No dia do casamento ele recebe Lia, ou Leia em outras traduções, e ele é enganado pelo seu sogro e tio, mas que agora ele vai começar a perceber como é difícil ser enganado, porque agora ele vai colher um pouquinho daquilo que ele vem plantando durante toda a vida. Nós não podemos, irmãos, nos enganar que nós vamos colher tudo o que nós plantamos. Tudo o que nós fazemos nessa vida tem uma retribuição. Antigamente nós ouvimos nossos pais, os mais velhos, dizerem assim: quem semeia vendaval, colhe tempestade. Não é assim? Nós não podemos colher coisas boas se nós semeamos coisas ruins. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E Jacó, ele colheu tudo com juros e correção monetária. Porque no dia do casamento ele recebe a mulher errada e ele recebe uma sentença de trabalhar mais 7 anos pela esposa amada. E ele trabalha 14 anos pelas suas 2 esposas. Depois ele trabalha mais 6 anos para adquirir o seu rebanho. E ali Deus começa a mostrar agora a sua benevolência para com Jacó. Porque, irmãos, no sofrimento existe bênção na vida do servo de Deus. Eu tenho certeza que se Deus chegasse para Jó e dissesse assim: Jó, aguenta um tempinho de prova, que eu vou te dar o dobro da bênção no final dessa prova, Jó teria aceitado na hora. Mas Deus decidiu colocar Jó no meio de um fogo cruzado sem ele saber. E às vezes nós estamos no meio de uma prova, Deus nos colocou no meio dela e nós não sabemos o porquê. E Deus muitas vezes não fala nada para nós. Quando os discípulos estavam naquela embarcação que Jesus estava dormindo, o Senhor deu a ordem para eles: vamos para o outro lado. E eles obedeceram. E obedecendo a Cristo, eles foram surpreendidos por um vendaval, por uma tempestade. Talvez alguém que está ouvindo essa palavra nessa noite está no meio de um vendaval, está obedecendo ao Senhor, está fazendo a sua vontade, não entende porque está no meio desse vendaval. É porque a glória de Deus vai se manifestar. É para Ele mostrar que Ele tem poder sobre todas as coisas e nada está fora do seu controle. A Bíblia diz que Jacó propõe uma situação para o seu sogro. Ele diz: olha, tudo que nascer salpicado, malhado, listrado é meu, e o que nascer liso, não é? Marrom, branco, é seu.
E a partir dali começou a nascer só salpicado, listrado e malhado. Depois Labão vai lá e muda a história, muda o tipo de pagamento e começou a nascer do jeito que Jacó havia acordado com ele. De modo que Jacó foi ficando mais poderoso que o seu próprio sogro, que era o dono de tudo. E os filhos dele começaram a se chatear com aquilo. Mas, irmãos, nós precisamos entender algo importante. Primeiro, a vida de Jacó é marcada por uma vida de lutas. Irmãos, lutas e provações muitas vezes não são sinal de pecado, mas muitas vezes é sinal de teimosia, é sinal de desobediência. Muitas vezes nós vemos alguns irmãos que parecem nunca encontrar o fim de uma provação. É o tempo inteiro uma prova. Acaba uma prova, começa outra. E é verdade que quem Deus quer usar, para quem Ele quer dar coisas grandes, Ele vai ter grandes provações. Elias passou por isso. Ele estava no ribeiro de Querite e ele vai depois provar da sua própria profecia, porque ele diz, não vai chover, segundo a minha palavra. Depois estava faltando água para ele mesmo. E aí o Senhor, então, quando Elias pensa que ia acabar o tempo de prova, ele matricula Elias no curso avançado de provação. E manda ele para Sarepta, que significa fornalha. Às vezes a gente pensa que vai ter um sossego e Deus às vezes acrescenta alguma coisa a mais, porque Ele tem algo maior conosco. E aqui Jacó, ele começa a perceber que os seus filhos murmuram contra ele, dizendo, olha, esse homem se fez rico e agora o gado de nosso pai é todo dele. E Jacó percebe aquilo e diz, eu vejo que os pais de vocês já não me olham mais da mesma maneira. Vamos nos organizar aqui, vamos embora. Ele vai embora. Prepara toda a sua fazenda, todos os seus servos. E nesse caminho, Jacó começa a desfrutar, a perceber que Deus está preparando um momento de transformação na vida dele. Porque, irmãos, assim como alguém não se desvia de uma hora para outra, ele vai sendo minado aos poucos. Ninguém se converte também de uma forma automática. O Senhor vai trabalhando, Ele vai quebrantando, Ele vai moldando a mente, o coração. E assim estava acontecendo com Jacó. Quando Jacó passava, a segunda verdade é que Jacó estava acostumado com aquela vida de barganha, de troca. Ele trocou a primogenitura por um ensopado. E agora ele havia também feito a mesma coisa com Deus. Senhor, se tu me abençoares nessa viagem, e tu agires de boa vontade comigo, eu vou te servir. Quantas pessoas, irmãos, não vivem dessa maneira com Deus na base da troca, da moeda de troca? Que não entendeu ainda que o que Deus quer é você, a sua totalidade, a sua vida, é tudo aquilo que compõe o seu ser, e não apenas alguns minutinhos à toa, os minutinhos que sobraram, umas horas que você não tinha nada para fazer, então você decidiu entregar para Ele. Ele quer a parte principal para Ele, a sua vida como um todo. Há um louvor de Keith Green, não sei quantos dos irmãos já ouviram falar, um cantor americano que morreu na década de 80. E é um louvor dele, e eu acabei não me lembrando de trazer essa letra traduzida para nós, apesar de que os irmãos aqui, muitos falam inglês aqui, muito lindamente. Mas aquela letra diz assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não quero as suas orações de gelo, eu quero o seu coração em fogo. Eu quero mais do que noites de quarta-feira, e no nosso caso, de quartas, de sextas e de domingos. Se você não puder vir a mim todos os dias, então não venha mais. É o que diz a letra do louvor. Ou Deus tem a nossa vida por completo, ou Ele não tem nada, irmãos. Eu assisti uma apresentação, eu não lembro se esse louvor estava do ano passado ou de outros anos, aqui da igreja. Se ele não for o primeiro no seu coração, então ele não é mais nada, não passa de uma canção. Não passa de nada. Deus precisa ser o nosso tudo. E Jacó ainda não havia entendido isso. Ele tentou barganhar com Deus da mesma maneira. Mas quando ele estava regressando para casa, seu coração começou a tremer, porque ele sabia que ia encontrar-se com seu irmão novamente. Havia um problema lá atrás que precisava ser resolvido. Longe de mim, eu sei que 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas Jacó tinha um passado a ser resolvido lá atrás com seu irmão. E muitas vezes a gente vai seguindo a vida e vai se esquecendo dos problemas que estamos deixando pelo meio do caminho.
Às vezes há pessoas que estão na nossa própria casa, na nossa própria igreja, que muitas vezes a gente evita de cumprimentar, de falar, porque muitas vezes temos algum problema com aquele irmão e ainda não liberamos o perdão e nem tivemos a humildade de procurá-los para resolver o que temos de pendência com eles. E Jacó estava tão preparado para este momento, que o seu sogro persegue ele. Os irmãos conhecem bem, depois de 3 dias de caminhada, Labão persegue Jacó com seu bando durante 7 dias e encontra eles, próximo de uma montanha. E eles têm ali uma conversa, e Jacó agora tem uma conversa muito sincera com seu sogro. Era agora a conversa de alguém que havia entendido o valor da honestidade, a importância de ser verdadeiro, a importância de alguém que teve uma vida correta diante daquele homem. E ele vai dizer: o que mais o senhor quer que eu faça pelo senhor? O senhor mudou meu salário 10 vezes. O senhor me enganou muitas vezes. No meu casamento o senhor me entregou a filha errada. E agora eu ainda sou perseguido por você. O que é que eu estou fazendo de errado? E óbvio que aqui tem uma outra mensagem, que Raquel roubou os ídolos do pai. Tem toda essa história aqui no meio, mas que não vai entrar nesse momento aqui para nós. A Bíblia diz que Labão procura tudo, e Jacó agora começa a entender a importância daquilo que o seu avô fez lá atrás. Haja paz entre mim e ti. Vamos levantar aqui um altar. Esse aqui vai ser o altar do nosso conserto. Você vai voltar para sua casa em paz, e eu vou seguir o meu caminho em paz, e nós vamos continuar assim, porque essa aqui, olha, são as suas filhas, é sua descendência também. E então, Jacó, irmãos, ele segue para Peniel. E ali no Val de Jaboque, a palavra de Deus diz que ele passa toda a sua família, todos os bens, todo o rebanho, toda a família, e ele fica só. Aqui tem uma lição para nós, porque toda aquela sua família, eles eram os herdeiros da promessa. Talvez Jacó tenha feito aquilo para proteger sua família, para ele ter a certeza de que ninguém iria ficar para trás. Isso aqui, irmãos, é algo muito profundo para nós. Porque nós às vezes temos uma mania de andarmos na nossa própria velocidade e não respeitar a velocidade dos outros. Será que os irmãos já imaginaram que no meio do povo de Israel deveria ter algum deficiente na época que eles atravessaram o Mar Vermelho? Mas o Senhor só fechou o mar quando o último israelita atravessou aquele mar. Quando nós vemos que o Senhor encontra toda aquela multidão, quando ele estava com aquele sentimento de luto pela perda de João Batista, ele atravessa para o outro lado, a multidão vai atrás, e quando ele vê toda aquela multidão, ele diz: olha, eu estou movido de íntima compaixão por essa multidão. O que é que vocês têm de comer aí? Senhor, só temos 5 pães e 2 peixinhos. E agora? A hora é tarde, a hora já está avançada, o lugar é deserto, nem 200 denários seria suficiente para comprar pão para tanta gente. Aí o Senhor diz: dá-lhes vós mesmo de comer. Às vezes eles estavam talvez imaginando que era momento de descansar, era momento de dar uma pausa, porque o mestre estava sentido pela morte do seu primo de sangue daquela época, mas ele havia recebido uma missão do Senhor. Tinha uma multidão para alimentar. Isso nos dá a ideia, irmãos, que o pastor Messias não consegue acompanhar todo mundo. A rotatividade é grande. Tem irmão que aparece aqui uma vez por ano. Ele não conhece, não consegue acompanhar todo mundo. Tem gente que só aparece quando tem oportunidade. Tem gente que só vem quando tem uma participação especial. E nós somos os incumbidos de alimentar a multidão. Dai-lhes vós mesmos de comer. Você sentiu falta de alguém? Procure esse alguém. Você sentiu que alguém não está vindo? Sinta, vá, transmita este sentimento para este irmão, e nós mesmos vamos dar de comer, em nome de Jesus Cristo. Ninguém vai se auto-apacentar aqui. Nós seremos aqueles que vamos ajudar a cada um a permanecer firmes diante do Senhor. Preserve os herdeiros da promessa que Deus fez para você, porque nós vamos prestar contas disso diante do Senhor. Jacó passa todos, mas ele fica sozinho. E a Bíblia diz que um varão lutou com Jacó
até o romper da alva. Agora que eu terminei a introdução, vamos iniciar a mensagem. Ô, meu pastor. A palavra de Deus, irmãos, fala que Jacó, antes de chegar em Jaboque, ele faz uma oração. E esta oração é uma oração que ela está carregada de humildade, de um coração quebrantado diante de Deus. Já não é mais aquela oração de dizer: Senhor, se tu fores benéfico para comigo, eu vou te servir. Não, agora Jacó ora no capítulo 32 e o versículo 9. Ele diz assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Quando passamos a reconhecer a grandeza da bênção de Deus em nossa vida, nós começamos a esquecer de tudo aquilo que nós conquistamos pela força do nosso braço, pelo nosso próprio esforço, e a gente começa a reconhecer que tudo vem da parte do Senhor. Outro dia eu contei aqui, pastor, de quando eu estava prometido para a Silvana, não é? Ficamos 1 ano distantes. Ela foi estudar em Minas Gerais e eu fiquei sozinho trabalhando em Manaus para a gente casar. 1 ano separados. Trabalhava no distrito no 3º turno. Amanhecia o dia cansado, entrava de extra o 1º turno inteiro muitas vezes só para juntar recursos para nos casarmos. E eu tinha um papelzinho que outro dia nós estávamos olhando os papéis que trouxemos do Brasil, e eu encontrei esse papelzinho, pastor, com o nome de toda a família dela, os pais e os irmãos, e tudo o que precisávamos para nos casar. E eu colocava aquele pedacinho de papel debaixo dos meus joelhos para orar. Até hoje aquele papel ainda tem as marcas dos grãos de areia da igreja. E quando eu olho tudo isso e me lembro de que quando nos casamos não tínhamos nada, e tudo que Deus fez na nossa vida no Brasil e está fazendo aqui agora, eu começo a perceber e me identificar com Jacó também, porque muitos de nós também passamos este Jordão somente com o nosso cajado, e até aqui o Senhor tem estado conosco. O Deus de Jacó permanece ao nosso lado em todos os momentos da nossa trajetória. E quando Jacó chega naquele vale, para muitas outras traduções diz vale, o vale de Jaboque, ele começa a lutar com aquele homem, com aquele varão. Em Oséias capítulo 12, versículo 4, vai dizer que aquilo era o anjo. E a teologia vai nos ensinar que aqui era teofania, era Deus em forma de um homem, em forma de um anjo, que estava lutando com Jacó naquele momento. Porque há situações, irmãos, que nós vamos ter que lutar sozinhos. Jacó passou a sua família, os seus servos, as suas servas, os seus bens, e haverão momentos que nada dessas coisas conseguirão influenciar aquilo que precisamos conquistar somente entre nós e o Senhor. Porque há coisas que as finanças não conseguem fazer por nós. Há coisas que as influências da vida não conseguem fazer por nós. Há coisas que nós só vamos conquistar quando nós tivermos a coragem de estar a sós com Deus. O tempo suficiente para alcançarmos a bênção da parte do Senhor. E eu tenho certeza que naquele dia Jacó estava angustiado. Porque ele saiu da sua terra. Ele saiu prometido de morte pelo seu irmão. E agora, depois de 20 anos, ele regressa. Alguns fazem a conta que quando Jacó partiu para a terra de seu tio, ele tinha 77 anos de idade. E ele volta agora com 97 anos, sem ter um encontro verdadeiro com Deus. Mas o Senhor marcou aquele dia para ter um encontro com Jacó. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, que quando ele passa a sua família e seus bens, ele fica sem influência de pessoas, de parentes, de terceiros,
de servos, influência de bens, de negócios, de amigos. Ele protege os herdeiros da promessa. Ele fica só, longe de qualquer apoio humano. É aqui que as armas caem. É aqui que precisamos enfrentar as nossas lutas sozinhos, porque essa é a hora da rendição. Essa é a hora que precisamos nos despedir de tudo aquilo que nós temos por fora. Os irmãos já perceberam que quando Naamã vai até Samaria para se encontrar com o homem de Deus, Naamã era um chefe, um comandante, que tinha todas as suas condecorações, com certeza, no seu fardamento. Era respeitado em todo o reino da Síria. Mas por dentro, ele não passava de um leproso. Há pessoas que muitas vezes não entendem que são honrados lá fora, mas quando estão a sós não passam de leprosos e que estão carecendo de um milagre da parte do Senhor. E aqui Jacó, ele é despido de tudo aquilo que poderia influenciar. Aqui ele não barganha mais, ele luta com Deus. E o Senhor então faz uma pergunta crucial para Jacó. Porque a primeira coisa aqui é que ele tem um encontro com Deus. E a segunda é que ele tem um encontro com ele mesmo. Porque o Senhor pergunta assim: qual é o teu nome? Mas não era Deus que estava ali, irmãos? Deus não sabia quem era que estava ali? Mas ele queria ouvir da boca de Jacó que ele reconhecesse quem ele era. Ele diz: qual é o teu nome? Ele diz: o meu nome é Jacó. Porque até então, antes de passar ali, ele tinha falado para o seu pai que ele era Esaú. Quando ele diz: eu sou Jacó, eu sou o enganador, eu sou aquele que armei tudo aquilo para o meu pai, eu sou aquele que tem enganado até hoje, eu preciso agora ter uma transformação na minha vida, aleluia. E aqui, meus irmãos, está a grande realidade da vida cristã. Porque diante de Deus o que Ele espera de nós é que esse relacionamento que vamos ter com Ele, dia após dia, vá fazer com que nós deixemos de lado todas as máscaras que temos. Porque diante de Deus não dá para ficar se escondendo, não dá para ficar imitando coisas, criando coisas. Nós temos que ser nós mesmos diante do Senhor. E aqui Jacó estava dizendo: eu sou Jacó. Ele estava se humilhando diante do Senhor. Mateus capítulo 5 e verso 3 vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? Não são pobres espiritualmente. O pobre espiritualmente, ele é um pecado, é terrível. Mas aqui é o pobre de espírito. A palavra pobre ali é o sentido literal de pobreza. Quem é o pobre? Eu já fui pobre. Eu sei o que é ser pobre. Eu sei o que é você sair de manhã e ver só um pacote de café no armário. E Deus todo dia mandar o alimento de manhã, de tarde, de noite, durante uma semana inteira, e aquele pacote de café continuar lá no armário durante a semana inteira. E Deus todo dia provendo o alimento. O pobre é aquele que não tem garantia de nada, ele não tem segurança de nada, ele não faz contas porque ele sabe que ele não pode pagar, ele é completamente dependente de alguma coisa, ainda que seja mínima possível. E o pobre de espírito é aquele que abre mão de tudo, simplesmente para ser dependente de Deus. Ele não confia nele mesmo, ele não confia na sua própria força, ele confia na providência que vem da parte do Senhor. E aqui Jacó estava se desarmando e estava se entregando por completo diante do Senhor. A história de um homem que talvez alguém já tenha lido aqui, David Brainerd. Ele está arrolado no livro Heróis da Fé. Ele serve de exemplo para muitos pregadores ao redor do mundo. Ele era um jovem que depois que se formou no seminário, aos 26 anos de idade, ele decidiu dedicar a sua vida aos índios americanos. E ele foi pego por muitas vezes no meio da neve, orando. E lá o livro vai dizer que ele lutava com Deus de tal maneira que a neve derretia ao redor dele. O dia inteiro lutando com Deus. Ele teve apenas 3 anos de ministério. Ele morreu de tuberculose.
dado ao período que ele ficava sem comer, sem beber, no meio do frio, mal agasalhado. Mas a história diz que aqueles índios que eram acostumados a matar os missionários, quando viam aquele homem orando ao Deus dos céus, eles não tinham coragem de fazer um mal contra ele. Resultado daquilo, em 3 anos de ministério de David Brainerd, ele ganhou mais de 4.000 índios americanos para Cristo. As pessoas dizem que ele tem um período de ministério tão curto, mas o equivalente a de um pastor comum de 50 anos de ministério, simplesmente porque ele decidia lutar com Deus até alcançar a sua vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Jacó tem um encontro com ele mesmo, reconhecendo quem ele era. Jacó tem um encontro com Deus, e Jacó tem um encontro com a soberania de Deus. A palavra de Deus diz que como aquele homem não prevalecia contra Jacó, é óbvio, irmãos, aqui que Deus, de qualquer forma, conseguiria vencer Jacó. Mas ali já estava sendo manifesta a graça de Deus sobre a vida de Jacó. E então o anjo dá só um toque na coxa dele. Imagina se ele desse um murro. Ele só deu um toque. E Jacó saiu dali mancando. Isso aqui, meus irmãos, é uma outra verdade para nós. Eu vejo tanta gente dizer que serve a Deus, mas ele não tem um sinal de que nasceu de novo. Ele não tem um sinal de que realmente se encontrou com Deus. O nosso culto começa às 8 p.m. e aqui já são 9h10. Se eu chego agora aqui para o pastor Messias e digo: pastor, o senhor me perdoe porque eu me atrasei para o culto, é que quando eu vinha para cá, eu atravessei a rua aqui e um caminhão me atropelou. Se o pastor Messias olhasse para mim e não visse nenhum sinal, nenhum braço na tipóia, nenhum terno rasgado, nenhum sinal de que eu realmente tinha tido um encontro com um caminhão, ele ia dizer as duas coisas: uma é verdade, ou o pastor David está mentindo, ou ele está doido. Porque é impossível alguém se encontrar com algo tão grande e não ter sua vida mudada. Alguém que se encontrou com Deus, ele vai mostrar sinais de que ele se encontrou com Deus. João 1:12 diz: aqueles, pois, que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem chamados filhos de Deus. E eu sempre digo que filho, ele tem uma característica muito interessante. A primeira: filho cresce. Filho se parece e filho obedece. Filho cresce, nós sabemos que o cartão de vacina da criança tem toda uma orientação ali, o que ele faz com cada faixa etária, é ou não é? Até determinada idade ele vai engatinhar, vai andar se pendurando, daqui a pouco ele vai pedir para fazer suas necessidades, ele vai começar a comer sozinho, ele vai trocar alimentação, tem toda uma ordem, tem uma grade ali que vai orientar. Até tantos meses ele tem uma altura mínima, uma altura máxima. Se ele ficar abaixo daquilo ou acima daquilo, tem que levar no pediatra para acompanhar, para ver o que está acontecendo. Tem o peso, se estiver abaixo ou acima também tem que ter o acompanhamento. Ou para acelerar o crescimento, ou para retardar o crescimento se está indo rápido demais. E aí alguém diz que é filho de Deus e não cresce diante de Deus. Ele não tem um crescimento contínuo, constante de aprendizado, de vida com o Senhor. Alguém que diz que é filho de Deus e não se parece com Deus. Ele não tem características, ele não tem vivência, ele não tem um caráter que se parece com seu pai. E outra coisa, filho obedece. Como alguém que diz que é filho de Deus e não obedece a sua voz, a sua palavra. Eu desde muito cedo, a Eduarda, por incrível que pareça, ela era muito mais agitada que o Davi, quando era criança. E a Eduarda me lembro como se fosse hoje, eu sentado lá no púlpito no meio e ela agitada na cadeira, a Silvana desesperada com ela na cadeira, porque ela queria pular, ela queria sair correndo, ela gritava. E na hora que eu sentava lá no meu lugarzinho, eu só fazia virar o olhar assim para ela. Quando ela me via, vocês conhecem esse olhar, né? Até hoje. Quando ela me via, irmãos, na hora parecia que ela tomava um choque. Ela parava, ela não dizia mais nada o culto inteiro, até chegar em casa. Porque o filho, ele obedece o seu pai. Se você tem um pai, então obedeça a voz do seu pai.
Cresça na presença do seu Pai e tenha dia após dia características que vão evidenciar que você é filho desse Pai. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor toca a coxa de Jacó de modo que ele mancava. Porque andar com Deus deixa em nós marcas. Quais são as marcas que você tem de andar com Deus? Quais são as marcas da vivência que você tem com Deus, do seu encontro verdadeiro com Ele? As marcas de alguém que teve um encontro com Deus. E isso, para encerrar, me faz lembrar a história de um garotinho, um pastor, que morava num rancho. Ele chegou da escola. E quando ele chegou da escola, ele saiu soltando a mochila, tirando a farda, tirando a roupinha dele, saiu correndo para aquele lago que tinha no quintal da sua casa, para se refrescar naquela água. Quando ele começou a nadar naquela água, a mãe olhou pela janela da cozinha e viu que lá no meio daquele lago havia um crocodilo. E aquela mãe saiu desesperada, correndo em direção àquele filho, gritando para ele sair da água. Quando o menino percebeu que estava alguma coisa acontecendo, ele começou a nadar em direção à margem. Quando a mãe conseguiu chegar à margem, que segurou nos braços do filho, aquele crocodilo pegou os pés da criança. E aquele garotinho virou um cabo de guerra entre a mãe que não queria deixar aquele filhinho embora e aquele animal que queria abocanhar aquela criança. Um fazendeiro vizinho que viu aquela briga, aquela gritaria da mãe pedindo socorro, veio correndo com uma espingarda e atirou naquele animal, matando, livrando aquela criança da morte. Foi levado para o hospital. E alguém foi perguntar daquela criança, ver como estava o estado de saúde dela. E aí a pessoa disse assim: será que eu posso ver as marcas que ficaram nos seus pés? E ele disse: pode. Mas antes de você ver as marcas dos meus pés, eu quero que você veja as marcas dos meus braços. Porque aqui ficaram as marcas da minha mãe que não deixou com que eu fosse embora. Há marcas na nossa vida que são as marcas de Deus para te conservar vivo, para te conservar na presença dEle, e que nós muitas vezes não entendemos que há sofrimentos da vida que são os sinais do amor de Deus por nós. A Bíblia diz que terminada aquela palavra, o Senhor disse: a partir de hoje tu não se chamarás mais Jacó, tu não serás mais enganador, tu não serás mais murmurador, tu não serás mais alguém do contra, agora tu és Israel, porque tu lutaste com Deus e prevaleceste. O original não usa a palavra príncipe, mas se bem que caberia muito bem, mas aqui nós podemos aprender que nós precisamos manter a nossa fidelidade ao Senhor. Tenha orgulho, tenha prazer, tenha alegria das marcas que estão em sua vida, porque essas marcas são os sinais das experiências que você teve com Deus. Essas experiências jamais podem ser apagadas, irmãos. Não há banco de universidade, é muito bom estudar, eu amo estudar e estudo ainda até hoje, mas não há ensino melhor do que as experiências que temos com o Senhor. Quando eu ouço alguém experiente que já viveu tantas coisas com o Senhor falar de tudo aquilo que já vivenciou, experiências que nós jamais podemos esquecer. Nós não podemos continuar, irmãos, como o cristianismo atual, que tanta gente tem vivido, superficial, pintado, vendido, sem realidade, sem vivência. São apenas palavras, 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 movimentos, movimentos e movimentos. Deus quer sair das páginas da Bíblia e ter uma vivência, uma experiência real conosco. Ele quer viver conosco, andar conosco, acordar conosco, deitar conosco. Ele quer ter uma vida mais próxima de nós.